A paz do Senhor a todos, estamos de volta. Vamos trazer mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos trazer esse vídeo, esse estudo, esse esclarecimento para a igreja. É um assunto um pouco polêmico, porque muitos se fecham em relação a esse assunto, muitas igrejas se fecham em relação a esse assunto devido, penso eu, que não querem mexer com isso, exatamente Por quê? Porque exige um compromisso, exige uma responsabilidade para você cuidar de vidas em relação a esse assunto. Não é fácil para aqueles que fazem isso, para aqueles que fazem esse trabalho, que são poucas pessoas que fazem essa obra que eu vou falar um pouco sobre iniquidade, sobre transgressão e sobre pecado. Que é isso, iniquidade, transgressão e pecado. Muitos dizem que é a mesma coisa, tanto faz a iniquidade como a transgressão como o pecado, mas a palavra de Deus vem dizer que não é bem específica. A palavra de Deus ela é diferente quando ela vem especificar. E vamos começar com um texto bíblico que está em Salmos capítulo 51, versículo 1 em diante, para que nós possamos se embasar e darmos continuidade a esse esclarecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Paga as minhas transgressões, que é a primeira, transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E o 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Davi, aqui é Davi escrevendo, ele vem especificar, tem outros textos que falam sobre iniquidade, mas o que é esses níveis de erro, de pecado? Pecado é algo individual, é algo onde eu peco, eu perdo o direito em assunto tal. É algo bem individual. Já a transgressão, ela está relacionada, está ligado com a rebeldia. A transgressão é quando eu pratico e vivo na prática do pecado, daquele mesmo pecado. Eu fico repetindo o mesmo pecado. E ali virou uma transgressão que vai se tornar uma raiz, que vai virar uma raiz, uma semente de iniquidade. E a iniquidade ela pode ser geracional, ela pode vir de geração, passando de geração, e o próprio Deus diz em Êxodo capítulo 34, versículo 7, ele diz que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Quer dizer, nós podemos vir trazendo iniquidades dos nossos antepassados. Nós temos que parar e achar que isso é nova era, porque não é, porque é a palavra de Deus que fala isto. Talvez alguns dizem, mas está no Antigo Testamento. Então, existe muitas coisas no Antigo Testamento que nós temos que tirar, temos que guiar só pelo Novo. Tem muitas coisas que precisam ser revistas da nossa parte. E a iniquidade, ela está centralizada dentro do DNA do ser humano. Se você for pesquisar, o DNA é como se fosse uma escada contorcida. Alguns dizem que a iniquidade de Adão era reta, a escadinha reta. Com o pecado ela se torceu. E ali fica a iniquidade entranhada no DNA do ser humano.
E essa iniquidade é o próprio diabo se infiltrando no DNA físico e espiritual do ser humano. Ele se infiltra, é como se fosse, não é possessão, não é endemoniamento, é pior. Porque eu posso estar aqui falando para você, mas estou cheio de iniquidade. A possessão não, ela vai aparecer logo. Porque alguém ora e a pessoa manifesta e é liberta. A iniquidade é diferente. A iniquidade ela trabalha no oculto. A iniquidade ela trabalha no meu interior. A iniquidade ela me domina. Ela fala. A pessoa que está cheia de iniquidade, ela começa a agir, ter os seus comportamentos segundo as suas iniquidades. As suas atitudes são segundo as suas iniquidades. E eu passo a gerar, uma pessoa que está cheia de iniquidade, passa a gerar frutos da iniquidade, que são os pecados. Por exemplo, uma pessoa que fuma, chega na igreja fumando cigarro, isso não quer dizer que a iniquidade dela é o fumar cigarro. Ali é só o fruto, que é o pecado. A iniquidade dela está muito mais além, está lá no DNA dela. É isso que ela precisa entender, que precisa ser liberta da iniquidade. Quando arranca pela raiz, por isso que Jesus diz, o machado está posto sobre a raiz. Temos que colocar o machado na raiz para que nós venhamos ser libertos. E a iniquidade é um pecado da igreja. Quando Deus fala de iníquo é uma pessoa que está na igreja. Lá no mundão são os ímpios, são as pessoas impiedosas. Mas na igreja não, são os iníquos, que vive pecando, que vive transgredindo, que vive se rebelando. Por isso que em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará dentro da igreja devido a essa multiplicação, a essa prosperidade de iniquidade. E muitos têm padecido por falta de conhecimento, por não conhecer e não querer buscar sobre o assunto. Muitas igrejas, os líderes não querem mexer nesse assunto. É aquele jeito, você não mexe comigo, eu não mexo com você e pronto. Aí as pessoas, nós ficamos padecendo, por isso que precisa ser tratado, ensinado. Depois de ensinado, a pessoa se vira. E como entra a iniquidade? Como é que eu entro? Por rebeldia. Por falta de ouvir a voz de Deus. Por falta de buscar os princípios de Deus. E essa iniquidade, que ela vem repassando, que ela vem dominando, ela estraga, ela leva para o inferno. Por quê? Porque se eu viver uma vida cristã aqui em pecado, eu posso perder a minha salvação devido à iniquidade, às transgressões. Se você observar, existem pessoas que não se submetem a pastor nenhum. Existem pessoas que não se submetem a liderança nenhuma. Por quê? Porque ali existe uma iniquidade de rebelião. Ali existe uma iniquidade trabalhando no DNA da pessoa. E o pior, a pessoa acha que está certa. Existe iniquidade de violência. Que o fruto da iniquidade de violência é o homicídio. Se os irmãos lembram de Caim, vamos ler o texto aqui de Caim, lá de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 4. Versículo 13, que diz assim: então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade ou é maior a minha iniquidade que possa ser perdoado? Quer dizer, a iniquidade de Caim era violência, rebeldia, inveja, que gerou o fruto de homicídio. Temos que saber, conhecer, começar pelo fruto. Qual é o fruto? E ir descendo aos poucos até chegar na causa, para que nós venhamos entender qual é a iniquidade que está dominando a sua vida, as nossas vidas. A iniquidade, ela se torna pior do que uma pessoa endemoniada. Porque o endemoniado, a pessoa ora e manifesta logo e é liberta. A iniquidade não, eu posso estar
ensinando a você está cheio de iniquidade, está em oculto dentro de mim. Mas o interessante é que a palavra de Deus diz que não vai ficar nada encoberto, tudo vai ser revelado. Por isso que nós temos que buscar a restauração das nossas vidas através de arrependimento das nossas iniquidades. Veja o que diz Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículo 1, diz assim: o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Quer dizer, é tão poderoso que diamante é onde nós, pessoas profissionais, riscam vidro, cortam com diamante. O diamante é poderoso, tem essa função de marcar e ficar marcado. E só o Espírito Santo para restaurar a vida de uma pessoa iníqua, a vida da pessoa que está praticando iniquidade. Precisa de uma restauração no altar, um altar espiritual. Isaías também, que é um texto bem conhecido da igreja, Isaías capítulo 59, Isaías 59, versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Veja o poder da iniquidade tem de fazer separação de você e o vosso Deus. Por que eu digo que é os pecados da igreja? Porque quem faz separação entre eu e meu Deus são as minhas iniquidades, são as suas iniquidades. Um ímpio, o Senhor não tem compromisso, ele tem compromisso com o seu povo. E ele continua: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouçam o poder que tem a iniquidade, que gera o pecado, que faz com que o Senhor não ouça as suas orações. E ele continua no 3: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, iniquidade e violência, e os vossos dedos de iniquidades, e os vossos lábios falam falsamente, e as vossas línguas denunciam perversidade. O poder que tem a iniquidade faz tudo isso. Pessoas que têm iniquidade de fazer fofoca em igreja, sai fofocando e destrói a igreja. Tem pessoas que têm iniquidade que até o diabo duvida. Não é nem o diabo que entra na pessoa, é a pessoa que entra no diabo. Precisamos buscar urgentemente uma restauração. A Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 24, que o próprio Jesus diz que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isso significa que mudança de DNA. O Senhor transformando o nosso DNA. E tem muitas pessoas que têm iniquidade da igreja, estão tendo melhoramento. Não é transformação. Transformação, nova criatura, é diferente de melhoramento. Deus não quer lhe melhorar, Deus quer lhe transformar. E aqui eu deixo mais esse ensino para que os irmãos venham a estudar, venham a meditar sobre esse assunto, sobre iniquidade. Vou trazer mais alguns vídeos sobre esse assunto para que os irmãos sejam beneficiados da palavra de Deus, para que os irmãos venham entender sobre esse assunto, para que os irmãos venham a praticar exercícios espirituais, que são o jejum, oração, leitura da palavra, em cima do que você está passando. Talvez você tenha se repetido pecado na sua família, venha se repetindo o mesmo pecado. Tome cuidado, analise, olha que essa iniquidade está lhe atingindo, porque vem lá de longe. Talvez você seja o ponto de partida também, devido às transgressões. De tanto transgredir, a pessoa virou ali um iníquo, um rebelde, e está padecendo isso tudo dentro da igreja. Vamos analisar as nossas vidas, analisar a sua vida. Tem pessoas que têm
dificuldades de obedecer, liderança, e traga aqui a memória aos irmãos a vida de Saul. Saul tinha uma iniquidade de rebeldia, quando ele desobedeceu o profeta Samuel, e ali começou a acompanhar ele um espírito de violência, um espírito de morte. E o que aconteceu com a vida de Saul? Saul se matou. Toda pessoa que tem uma iniquidade de rebeldia, acompanha ela um espírito de morte. Ela tem um desejo suicida. Ela tem a vontade de suicidar. Por quê? Porque ela tem uma iniquidade de rebeldia. E se ela não entender isso, sentar para conversar sobre o assunto com alguém que conheça, ela não vai conseguir. Qual o risco dela viver uma vida aqui de sofrimento? Pode até que ela não tenha o desejo de suicida, mas ela passa por vários processos, por várias tentações em relação à violência. É uma pessoa violenta, é uma pessoa bruta. E isso é perigoso, tá certo? Deixo mais esse vídeo para os irmãos. Esse vídeo vai para a playlist de batalha espiritual. Nós vamos trazer outro assunto, vamos trazer mais texto bíblico, vamos focar em texto bíblico para se embasarmos no assunto, para que os irmãos venham entender sobre iniquidade, transgressão e rebeldia. Iniquidade é a raiz do pecado. O fruto da árvore é o pecado. E a árvore em si é a transgressão. Deixa aqui essa simbologia para os irmãos, que podemos comparar como uma árvore, onde o fruto é o pecado, a árvore em si é a transgressão, e a iniquidade é a raiz, tá certo? Precisamos ir na raiz para resolvermos os problemas. Você está passando por dificuldade. E outra coisa, uma observação que eu esqueci de falar para os irmãos, a iniquidade geralmente ela trabalha no mesmo horário, ela te visita no mesmo horário. Observa isso. Talvez você tenha essa iniquidade. Fica observando. Se analise, tá certo? O vídeo está encerrando. Vou deixar aqui já meus agradecimentos aos irmãos. Compartilhe o vídeo. Talvez existam pessoas que estejam precisando desse assunto e você vai ser um canal para o irmão ser abençoado através deste vídeo. Compartilhe, deixe seu like, seu comentário. Em nome de Jesus. Amém?